Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 9, Hatov. Baruch Hashem, depois de alguns shiurim falando sobre Ain Tová, saber observar da forma positiva o próximo, acredito que nós estamos juntos, nos preparando para cumprir uma mitzvah importantíssima, que é conhecida por nós, já falamos ela algumas vezes, mas vamos tentar enfatizar nesse shiur um pouquinho mais sobre essa mitzvah de Betzedek Tishpot Amitecha. Julgarás o próximo de uma forma justa. Se vocês estão lembrados, que lá se aprende o que traz no Perkei Avot, Heveh dan et kol adam lekav zechut. Devemos julgar, Heveh dan et kol adam lekav zechut. Devemos julgar todo mundo ao redor para o lado positivo. Já falamos num dos shiurim, trouxemos aqui um livro chamado Marchelev, que o que pode nos ajudar é a pessoa manter o equilíbrio de uma parte externa e interna, ou seja, a parte externa, ocheach tochiach, repreender, usar a característica de din de justiça para repreender, de uma parte só externa, e a parte interna, kulo chesed, tem que ser 100% bondade, e aí a pessoa consegue equilibrar. Mas o ponto fundamental para ele chegar nesse equilíbrio, também já foi dito num dos shiurim, também isso Perkei Avot, não julga o próximo até você não se encontrar na mesma situação, certo? No mesmo lugar, e o Sfat Emet fala, e no mesmo lugar você nunca vai se encontrar. Sim, mas aqui a Kavaná também já falamos sobre isso. Você está lembrando daquela Gemara do Rabi Elazar, filho do Rabi Shimon Bar Yochai? Como você não, que Eliyahu Navi ensinou a ele, não julga o próximo até você não estar no lugar dele. Cada um tem um potencial particular, tem suas ferramentas particulares que Hashem proporcionou para ele. Cada um tem sua missão no mundo. Eu estou só relembrando esse shiurim, porque hoje, Bezrat Hashem, vamos dar um passo importantíssimo sobre isso, que vai fazer toda a diferença sobre essa mitzvah de Heveh dan et kol adam lekav zechut, de julgar o próximo para o lado positivo. E me acompanhem, porque hoje vem, Rabotai, coisas uau. Vamos começar aqui com o Baal Shem Tov HaKadosh. Baal Shem Tov, ele pega a mitzvah de Perkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Vav, Heveh dan et kol adam lekav zechut. Julgarás qualquer pessoa para o lado positivo. O que significa Heveh dan? Me acompanhem, Rabotai. Julgarás, espera aí. Vechi kol adam dayanu, você é juiz? Estamos diretos julgando. Mas por quê? Ele fala, miminau mi ismichu. Quem te colocou como juiz? Quer dizer, a Mishnah já entra, Heveh dan, julga o outro lado positivo. Pero o Baal Shem Tov fala, eu quero entender essa Mishnah. Cada um agora é Dayan? Cada um é juiz? E quem te colocou como juiz? Eu só vou ler a palavra do Baal Shem Tov, e sobre isso, Bezrat Hashem, vai ser o shiur. Fala ele, Omnam Ken. Onde? Sim, você sim é juiz. Como assim? Bemabato al chavero, danu et atzmo. Da forma que você observa o próximo, você auto está se julgando, se avaliando. O que é isso aqui? O que significa isso? Como assim? Eu peguei isso do Veigatá do Rav Galinsky para Parashat Kedoshim. Mas vamos passar para o livro Hatov, que lá aparentemente traz um pouquinho mais profundo da onde tirou isso aqui o Baal Shem Tov. Então ele traz a Gemara em Sanedrin Tzadik Aleph Amud Aleph. É uma Gemara conhecida, mas vamos ver a conclusão de Baal Shem Tov que tirou dessa Gemara. Chegou Antoninos, le Rabi, e fez uma pergunta para ele, uma afirmação, mas perguntando:
Fala o seguinte, depois de 120 anos a pessoa vai para o outro mundo, o julgamento vai se apresentar perante Hashem, não é? Então ele diz assim, o Guf e a Neshama Yecholim liftor atzmam min hadin. Vai aparecer o que lá? O corpo e a alma, diz Antoninos, a lógica diz que eles vão se isentar de serem penalizados do julgamento. E ele explica por quê. Qual o argumento do corpo de se isentar e da Neshama de se isentar? Então ele fala, o Guf Omer, Neshama Hata. Quem foi o causador dos pecados foi a alma. Prova é, Shemiyom sheparsha mimeni, no dia que a alma saiu de mim, Hareni mutal kaeven duman bakever, eu estou agora como uma pedra no kever, como chama no kever? No túmulo, não tem neshama, tchau o corpo, acabou. Então quem proporcionou pecar? A alma. Fala a alma, agora argumenta. Guf hata. Não é a alma que pecou, foi o corpo que pecou. Por quê? Shemiyom sheperashi mimenu, porque no dia que eu deixei esse corpo, hareni porachat ba'avir katzipor, eu estou voando como um pássaro, eu não tenho como pecar. Então quem é o culpado? O corpo, ou seja, cada um culpa o outro. Assim fala Antoninos para Rabi. Lógica, tem argumento bom, e nós sabemos, a Neshama, Behemet, ela vem debaixo do trono divino que se acabou. Só que o Guf fala a verdade, eu sozinho não sou nada. Respondeu Rabbeinu Akadosh o seguinte, quando se ouve esse argumento, ele trouxe uma parábola, mas eu vou pular, vou direto para a resposta. Akadosh Baruch Hu mevi et haneshama vezorka baguf vedanotam keichat. Boreolam pega a alma e coloca no corpo para os dois se apresentarem, certo? Para prestarem contas. Ou seja, cada um está argumentando separado, então eu vou juntar os dois. Então os dois são culpados, certo? Os dois são responsáveis, vamos falar assim. E a fé. Até aqui a Gemara. Ficou clara a Gemara? E a fé. Pergunta o Baal Shem Tov HaKadosh. Matai mitrachesh hadavar. Tá bom, HaKadosh Baruch Hu colocou a alma com o corpo para prestar em contas. Quando acontece isso? Quando acontece isso, ele fala... Ele começa a analisar Baal Shem Tov. Hare ba'olam haneshamot, se é depois do mundo das almas, não tem corpo lá. Então não dá para entender. Quando acontece isso, ele pergunta. Hare ba'olam haneshamot, aguf haneshama nifradim. Então quando acontece isso, o que fala a Gemara? Então ele está chativo e diz, ba'olam hazeh. Acontece isso nesse mundo, enquanto que tem corpo, você pode depositar a alma nele. Uau! Então pergunto para Shem Tov, então quando esse julgamento, esse prestar contas nesse mundo aqui, Ba'olam Hazeh, aí ele começa a pensar, se está dormindo o corpo, o que acontece? Está dormindo, está roncando, está dormindo, não? A alma sobe, então outra vez estão separados, não é? Então, taxativo, fala o Baal Shem Tov, Bemet, Endanim otolemala. O julgamento, ele diz, não começa lá em cima. E sim, quando ele começa, aqui embaixo, certo? Hadin ala medaveta gemara nasce kesheadamer. Começa aqui embaixo, quando o homem está, o quê? Acordado. Como assim? Ve'adayanu lo acher me'asher adam be'atzmo. Fala aqui o Baal Shem Tov. O que significa começou o julgamento aqui nesse mundo? Ele fala, começou assim enquanto você está acordado, você tem corpo e você tem alma. E quem é o juiz?
quem é que dita o veredito, ou seja, dita aqui como vai ser, como vai ser o processo de julgamento? Quem é? Você mesmo. Assim fala o Baal Shem Tov, através dessa Gemara. O din começa aqui, quem dita é você. Como assim? Você dita? Você é o juiz? Kadosh Baruch Hu diz, eu vou te seguir, conforme você eu vou te seguir. Assim fala Hashem. Começa nesse mundo acordado. Não é um instante. Enquanto que a pessoa vive, já está sendo avaliada. Por quem? Por ele mesmo. Como assim? Continua o Baal Shem Tov. Conforme você avalia tudo que está ao redor, você está dizendo para Hashem, ele avaliar você. E não só isso. Não só como eu avalio tudo que está ao redor, como as pessoas se comportam, se me incomodam ou não, é até mesmo se eles estão deslizando, transgredindo um pecado. Fala o Rav, até mesmo querem me julgar por um deslize que eu fiz, um pecado. Boreolam proporciona para essa pessoa ele ver até mesmo haverá o mesmo pecado que eu próprio transgrido, que eu estou transgredindo, para ver como eu vou avaliar o próximo. Se eu vou ficar bravo com ele, eu vou falar mal, vou falar Rashagamur, ele precisa ser castigado assim. Eu estou dando o veredito para quem? Para mim mesmo. Vimos uma coisa parecida, se vocês lembram, certo? Que explicou o veredito quem foi Natan Hanavi para David Amelech. Não é verdade? Quem pode falar, né? Mas está escrito isso no Tanakh. Voltando. Então nós vemos aqui que Boreolam mostra, fala o Baal Shem Tov, não só comportamentos que te incomodam e você vai avaliar e dar teu palpite. Até mesmo transgressões, deslizes, Boreolam te proporciona você observar e quero ver qual vai ser teu comentário, Boreolam vai aplicar para você também. Ficou claro? Quem está sendo o juiz? Quem está dando a dica? Eu. Conclui o Baal Shem Tov, ela davka shebizman sheu besi eruto, enquanto bemet que ele está bem acordado, mevakeret haverav beotzma, e aí ele vai dar o palpite, ele vai ou criticar, ou vai observar, vamos ver o que ele vai falar, a mesma cena em relação ao próximo. Mas o Rav Galinsky, quando traz esse Baal Shem Tov, ele explica que realmente o sentido disso é que, como fala o Bereshit Rabbah, diz, Ted Yudalev, Shekol Amidot Batlu. A conduta de Boreolam, de um momento, e tristemente que nós estamos na Galut, na diáspora, muitas condutas se comportam com Ester Panim, já falamos isso de uma forma oculta. Mashgiach min hachalonot, que Boreolam está... Ele observa, mas nós difíceis nós observarmos. E sim, temos que trabalhar para observar a mão de Hashem. Mas tem uma característica que está bem clara. Ve'anagá midah keneged midah lo batla. A conduta de Boreolam se comportar conforme você se comporta, recíproco, isso não dá para ver isso de uma forma nítida. E traz aqui vários midrashim, por exemplo, quando foi encontrado a taça na mala de Binyamin. Aí os irmãos, diz a Torá, todo mundo rasgou as roupas. O Midrash diz, Bemet, por que rasgaram as roupas? Porque eles proporcionaram, quando falaram para Yaakov Avinu que ele morreu, Yaakov Avinu que rasgou as roupas. Mais um passo, continua o Midrash. Yosef que causou os Shvatim, por essa trama aqui, rasgarem as roupas. O descendente de Yosef também rasgou as roupas. Vaikra Yoshua Simlotav, também Yoshua, descendente de Efraim, Yosef rasgou as roupas. Outra vez, Binyamin, que causou os Shvatim rasgarem as roupas,
O descendente de Binyamin também rasgou as roupas. Quem? Mordecai, Vaikra Mordecai de Begadav. Menashe, que foi mensageiro de Yosef, para pegar a taça da mala de Binyamin, que causou todo mundo rasgar as roupas, a tribo de Menashe também foi cortada em dois. Certo? Uma parte de Menashe ficou no Yarden, Bechelkat, Be'eretz Yarden, e outra em Eretz Kenan. Quer dizer, tudo me dá keneged me dá. Boreolam não esquece nada. E também, coisas positivas também, é pago. Por exemplo, Kolamar Midotav, todo aquele que é paciente deixa passar, Ma'averim Kol Pesha, Boreolam também é paciente, deixa passar os pecados dele. Todo aquele que tem pena da criação de Hashem, certo? Também Hashem tem pena, misericórdia com ele. Todo aquele que não tem pena da criação de Hashem, lá em cima não vão ter pena com ele. Conhecida a Gemara, Ta'anit 25 Amud Bet, Maaseh Rabbi Eliezer, estava faltando chuva, tinha seca. Então gigantes da nossa história foram fazer tefilá, foram rezar como Hazan. Rabbi Eliezer desceu lá, foi Hazan, falou 24 berachot e não foi atendido. Foi Rabbi Akiva, falou, Avinu Malkenu lemanchar hakem alenu. Caiu a chuva. E teve um zum. Que comparação, Rabbi Eliezer, 24 berachot, gigante também, nada. Rabbi Akiva foi Hazan, uau, caiu a chuva. Teve um zum, qual foi o zum? Opa, não é? O que aconteceu aqui? Saiu uma voz divina, Yatzabat Kol Ve'amra, parem, Lo mipnei sheze gadol mizeh, não porque Rabbi Akiva é maior que o primeiro Rabbi Eliezer. Então porque foi atendido Rabbi Akiva? Ela sheze ma'avir amidotav, veze não ma'avir amidotav. Porque Rabbi Akiva, ele deixa passar, é mais paciente. E Rabbi Eliezer não. Pergunta o Rabbi Saim Salam, eu não estou entendendo o que você está falando, voz divina. Acabamos de falar, todo aquele que Ma'avir Amidotav, Maria Kopeshav. Todo aquele que é paciente, no Shamayim passa. Você está dizendo que Rabbi Akiva deixa passar? Ele é paciente, Rabbi Eliezer não. Então quem é maior? Rabbi Akiva, Vadai Sheken. Então você fala, não porque esse não é maior que esse. E sim, porque um deixa passar e outro não. Nós estamos vendo, não dá para entender o que você está dizendo. Que foi atendido aqui, Rabbi Akiva. Certo? Então, entenderam a pergunta de Rabbi Sami Salam? Sheim ze ma'avir amidotav veze lo, hare ze ken gadol mize, ze ma'avir amidotav veze lo. Então, como o Batkol, a voz divina fala, não porque um é maior que o outro. Acompanhar a pergunta? Você está vendo se um foi atendido? Porque se é maior, fala o Rabbi Israel Salam, não, preste atenção. Rabbi Eliezer, ele não deixa passar, não é paciente, não por falta lo aleno de midot, que ele tem más características, não. Ele tem uma conduta de vida, porque ele é aluno de Bet Shammai, certo? Em que a conduta de vida é assim, de ser minucioso e não deixar passar tudo na risca. E Rabbi Akiva é aluno de Bet Hillel e tem a conduta, a filosofia de vida, melhor dito, diferente. Filosofia de Bet Shammai, arrisca. Filosofia de vida de Bet Shammai com Bet Hillel, deixa. Era ano de seca. O ano de seca veio à toa? Qual o motivo? Falem vocês. Haló al retador, porque a geração tinha que se comportar melhor. É tudo de Shammai. Então, se tem seca, não estamos merecendo. Não é verdade? Então, vem Rabbi Eliezer, foi Hazan, o que ele está argumentando para Hashem? Hashem, por favor, seja paciente e deixa passar. O que falam no Shammai? Qual é a tua filosofia de vida? Qual é a tua conduta? Não deixar passar, você arrisca, deixa eu pegar a ficha, você arrisca, não vai ser atendido.
Me acompanharam? Mesma filosofia. É filosofia de vida. Vem Rabi Akiva fala, não, a filosofia é Betilele, deixar passar num aspecto de misericórdia, de Rahmanut. Então vem a Kadosh Baruch Hu, vou me comportar igual com você. Mas na verdade os dois são tzadikim, os dois são gigantes, é tudo Leshem Shamayim isso aqui, certo? Então aqui nós estamos vendo que uma pessoa quando estuda isso pode dizer, isso que acho que é o ponto muito forte que cabe a nós, não é só no estudo como Rabi Akiva e Rabi Eliezer, eu e Yosef, Reuven, Shimon, Levi e Judá, cada um dita a filosofia como ele vai ser avaliado, que está começando agora o julgamento. Ou seja, o julgamento é quando uma pessoa nasce e já, a princípio, tem que cumprir Torah Mitzvot, e já tendo observado que você dita, fala Kadosh Baruch Hu, durante os anos da tua vida, o prestar contas. Olha a força que eu tenho. Não só Rabi Akiva e Rabi Eliezer, eu. Sendo assim, uma das Gemarot lindas, e estamos falando de julgar o próximo, certo? E assim falou Baal Shem Tov, então toma cuidado. Toma cuidado dos teus palpites, tua avaliação em relação ao próximo, tanto em condutas como deslizes, porque isso chega a você. Pashut, desculpe um parênteses, é mais fácil observar no outro, não é verdade? Eu sempre costumo falar, o tefilim do outro é rápido, você pega para arrumar, o meu é mais difícil. Filho dos outros é mais fácil detectar erros. O meu filho é mais difícil. E se faz o mesmo erro, coitado, perdoa, foi sem querer. Só porque é teu filho? Sim, o filho do outro também. Somos todos filhos de Hashem. Então, mas começa assim. Está me acompanhando? Olha a Guimará aqui, conforme isso que estamos falando aqui, Rabotai, tem uma Guimará linda, linda. Shabbat Kuf Chav Zain Amud Bet. Maaseh be'adam echad. Uma pessoa, não está escrito quem é, mas muitos mefarshim falam que é Rabi Akiva. Não está escrito quem é, tá bom? Mas Maaseh be'adam echad. A Guimará conta de uma pessoa que tem a cidade de Galil, alto de Galil e baixo de Galil. Ele morava no alto, Sherat Migalil Elyon, só que a situação financeira era muito difícil da família, então ele desceu para o Galil, e ele foi trabalhar na casa de uma pessoa, no sul, aqui atrás, 3 anos, Shalosh Shanim. Outras épocas, nós não entendemos que era isso, mas Mamash ele foi ser empregado 3 anos, Rabotai. Chegou véspera de Yom Kippur, falou para o patrão, bom, já deu 3 anos, me dá minha recompensa de 3 anos. Pela Gemara, parece ser que não ganhou nada até agora, né? Então ele falou, passou 3 anos, me dá meu salário, que eu tenho que voltar para sustentar minha esposa, meus filhos. Fala o Rav Galinsky, vamos analisar a situação aqui. Uma pessoa tem mulher, filhos, casa vazia. Ele chega para a esposa tristemente, olha, não temos parnassá. Então a saída é, me dá autorização de eu me alugar, sei lá, ir lá ser empregado 3 anos. É triste, dói a neshama. E o que faz a esposa por enquanto? Fala aqui o Rav, olha querida, pega dinheiro emprestado, não sei, se vira de alguma forma. Daqui a 3 anos eu vou voltar com economia, muito dinheiro. Vamos pagar essas dívidas que você for pegar. Vamos abrir uma lojinha. E Bezrat Hashem, bola para frente. Se autoriza? Sim, o que ela vai falar? Deixou. Essa situação, passou 3 anos, ele vai voltar, véspera de Yom Kippur. O que fala o patrão? Não tenho dinheiro, ele maot. Eu gosto de enfatizar, junto com vocês, vamos nos colocar no lugar, tá? Calma, não estou perguntando o que vocês iriam fazer, o que eu ia fazer, mas só se coloque no lugar. Se coloca no lugar, tá? Não tenho dinheiro.
Tá bom, se você não tem dinheiro, me dá frutas. Rabotai, fala o Rav Galinsky, véspera de Yom Kippur. Vamos supor que ele iria dar frutas. Quantas caixas de frutas vou levar depois de 3 anos de serviço? O que eu vou fazer com essas frutas de 3 anos? Vou levar o quê? O sacolão? Ele fala, eu preciso de dinheiro. Quanta fruta nós vamos comer? Então eu preciso vender isso logo, falou Rav. E eu não tenho agora alugar, roubar lá, como chama, carregamento agora para levar até lá. Então provavelmente eu vou, véspera de Yom Kippur, quem vai comer Yom Kippur? Ninguém, né? Então vou vender isso metade do preço. Pachut. Mas me dá alguma coisa, para mim não voltar de mãos vazias. O que ele fala? Não tenho frutas. Yosef, calma. Então me dá um pedaço de terra equivalente ao serviço de 3 anos. Quanto ele vai vender essa terra? Ele precisa levar dinheiro, a família está esperando. Vai alugar, vai vender. Vai ser um bom preço? Um bom preço para quem comprar? Para mim vai ser horrível. O que ele fala? Nem terra eu tenho. Tá bom, mas me dá o quê? Animal. Ponto. Rabotai, eu estou pedindo tudo isso. Se ele está pedindo tudo isso, porque ele sabe que tem espaço e margem de pedir, não é verdade? Porque ele conhece 3 anos, alguma coisa ele conhece o que o dono tem. Não é verdade? Conhece o carro, conhece a casa, conhece tudo, até a banco conhece tudo, não é? Mas aqui ele falou, eu não tenho. Me dá animal? Não tenho. Me dá travesseiros e cobertores. Sabe o Rav Galinsky, o que ele iria fazer com travesseiros e cobertores? Quantos cobertores e travesseiros você precisa? Quantos travesseiros você precisa? Eu durmo com 2, você com quantos? Cada um com 2. Ele ia dar de 3 anos de travesseiro e cobertor. Quanto ele ia vender? O que ele falou para ele, Moré? Não tenho. Bom, Rabotai, eu escrevi a lápis, olha aqui, Moré. Ma Aiti Yosef. O que ele fez aqui? Pegou a trouxinha deles e foi embora. Continua a Gemara dizendo. Chegou em casa. Como vai ser a recepção da esposa dos filhos? Erev Yom Kippur. Saíram lá na porta da casa. Você chegou! E olhando, cadê? Não cadê? Como se fala? Gurnish. Nada. Ribono shel olam. Foi Yom Kippur. Passaram em jejum. Com dívidas, com problemas, com 3 anos. Que imagina a Tzadeket, a esposa, né? Não sei se ela veio aqui, era Rachel, Tzadeket. Tipo, Ribono shel olam. O marido trabalha 1 mês, volta sem salário, 1 semana, faz um bico, sem dinheiro. O que a esposa fala? Não volta! Certo? O que não fala? Boa. Leachal HaRegel, certo? Chag HaSukkot, apareceu lá o patrão, bate na porta. Apareceu lá com 3 jumentos, um carregado com comida, um com bebida e um com sobremesas. Depois que comeram e beberam, ele pagou para ele. Rav Galinsky faz um parênteses. Se ia bater na minha casa, e o que eu ia fazer? Ia fechar a porta na cara do cara, certo? E ainda sentou, comeu e depois pagou. Ele usa a expressão lo nitpas. Não dá para entender. Ele ainda vai mais profundo. Você falou para mim tudo não. Eu te pedi primeiro dinheiro, certo? Fala aqui. O próprio dono começa a refletir com essa pessoa. Falou o seguinte: Bechá chamar-te, na hora que você, chamar-te ali, na hora que você me falou, me dá
minha recompensa, dinheiro, e eu te falei que eu não tenho. O que passou pela tua mente, pela tua cabeça? Ele falou, eu pensei que você, Bemet, achou uma mercadoria barata, e você, a promoção, e você comprou, investiu lá. Fala o Rav Galinsky, entre parênteses. E daí? Deixa dinheiro separado, compra o que você quer, mas você me deve. Nem questionou. Ele falou, você usou todo o dinheiro para comprar essa mercadoria de promoção. Dá no teu lekav zechut. Julgou ele para o bem. Yala. Quando você falou do animal, e você viu que eu tenho animais, o que você pensou? Falei, talvez você alugou esses animais para outras pessoas. Quando você falou da terra, me dá terra, você sabe que eu tenho terra. O que você pensou? Talvez você alugou as terras. Fala o Rav Galinsky, e daí? Isso justifica? Não alugar, deixa um pedaço para mim. Ou deixa um animal, sei lá, vende depois, vende adiantado e me dá o dinheiro. Dá um jeito. E quando você pediu frutas, eu falei que eu não tenho. O que você passou pela tua cabeça? Eu pensei que ainda você não tirou ainda o dízimo, mas sério, Teramo. Falou, Rav Galinsky, você viu os depósitos lotados. O que faltou? Se tzadik não quer me dar sem tirar o dízimo, Maser. Tira o dízimo, Maser, guarda para o Cohen e me dá. Não foi fundo, não questionou, aceitou. Travesseiros, cobertores, o que passou pela tua cabeça? Achei que você o quê? Santificou todos os teus pertences para Hashem e não pode me dar nada. O que falou essa pessoa? Ele jurou. Kahayá, realmente tudo que passou pela tua cabeça, Emet, eu direcionei todos os meus pertences para Hashem, porque Bishvil Hukarnos Beni Shelasak Batorá, que ele não estudava a Torá, então não queria dar para ele tudo isso. Mas depois, Baruch Hashem, fui para os meus companheiros no sul e fizeram a Taedarim, abriram a minha promessa. Morai Verabotai. Não terminou por aí. Falou essa pessoa, se era Rabi Akiva, para o outro, falou o seguinte: Veatá, da mesma forma que você me julgou para o bem, Hamakom Yadimotcha Lezechut. Agora que você me julgou para o bem, que Hashem te julgue por o bem. Está entendido? Depois que nós começamos o shiur, falamos o Baal Shem Tov, está aqui. A pessoa falou, Rabi Akiva, você me julgou para o bem? Preste atenção no que Hafetz Haim diz aqui. Não só a mitzvah de julgar para o bem, quando você vê uma coisa equilibrada que dá para puxar para o bem, e sim até mesmo situações terríveis. Julga para o bem. É mais longe como aqui. No final era verdade, como ele julgou ele? Sim, porque muitas vezes é verdade. Não importa para você qual é o verdade ou não a consequência. Tua obrigação é julgar ele para o bem. Separei algumas histórias, porque lógico, se não tem história, não tem Neshama no shiur, assim falou Rav Galinsky. Kal Kadosh, na época, em torno da Primeira Guerra Mundial, existia um Talmud Torá em Petach Tikva, quer dizer, nem era a cidade Petach Tikva, domínio turco. Era um Talmud Torá que era debaixo da administração do Rav Moshe Oirebach, Zechatzai Livracha. E a história é interessante. Rabotai, nessa época, no mundo inteiro, e ainda mais em Eretz Israel, lá em Petach Tikva,
não tinha o que comer. Era uma fome muito forte. Pessoas até morriam de fome. Pashut. Então lá tinha uma escola, um Talmud Torá, que através de doações de fora de Eretz Israel, conseguia dar o almoço. E as crianças, Pashut, só comiam o que era servido na escola. A situação era gravíssima. A merenda, né? Só o que era servido na escola, o almoço. Tinha um bahur que tinha um comportamento muito triste. Na hora do recreio, olha essa história, na hora do recreio, ele pegava o lanchinho e começava a brincar com ele. Atacava ele para cima, para o lado, e super alto, e pegava de volta, ou atacava longe. Pode fazer isso com comida? Numa situação normal? Nunca, é desprezo à comida, não pode atacar nenhuma comida, tem que tomar cuidado, isso é alahá. Agora, imagina um moré nessa situação, nessa época, olhando isso aqui. Uma criança desprezando, e nessa época, esse pão. Lógico, chamou o garoto, puxou a orelha dele. Explicou a gravidade de desprezo de comida, e ainda mais nessa situação, o desprezo é pielef, vale muito mais a gravidade. Criança ouviu, ok. Dia seguinte, outra vez. Então Moré puxou a orelha direita, agora a orelha esquerda. O terceiro dia, outra vez. Levou ele para a sala de diretor. Já chamei a atenção 3 vezes. Vergonha isso aqui, a criança, você não entende? Na frente do Menael, decisão, suspenso 2 dias. Volta para casa. Depois de 2 dias, você só entra aqui com teu pai. Voltou o pai. O Menael, o que está esperando quando o pai vem? Qual é o texto, como chama? O discurso do pai? Falamos com ele, chamamos a atenção dele, ele se comprometeu a não fazer isso mais, pedimos desculpa, Bezrat Hashem, ele vai ser um outro menino. Só que o pai, quando veio, não falou isso. Falou o seguinte: Rabotai, por favor, prestem atenção. Eu quero explicar a conduta do meu filho. Baruch Hashem, nós temos muitas crianças em casa, não todos estudam nessa Talmud Torá, e também tem meninas. E a fome lá em casa, desculpe, Rav, realmente nós podemos ficar sem comer alguns dias. E esse filho, como ele tem o mérito de estudar aqui, então ele ganha o quê? Almoço. Só que o que ele faz com o almoço que ele ganha? Como ele sabe dos irmãos em casa que não tem o que comer e não conseguem suportar de esperar até o final do dia para ele voltar, então ele teve um combinado com esses irmãos menores. Na hora do recreio, que é X, tal, vocês vão na rua se escondendo lá no jardim próximo da escola, atrás do muro, e eu vou atacar o sanduíche para vocês. Imagina, diz aqui a história, a cara do Menael e do professor. Eu não estou agora falando certo ou errado. De fora poderia ter repreensão, tohaha, mas dentro o que é? Chesed. Não sabemos. Conclusão da história. Vadai que a criança tinha kavod pelo ochel, e que kavod ele teve. Que honra ele teve, porque ele tentava dar para não ser... Fala o Rav, kachlamati, até chega a obrigação da pessoa julgar o próximo para o bem. O meaz, e toda hora que eu tenho que dar ou uma bronca, ou passa pela minha cabeça um palpite, uma crítica, eu lembro dessa história.
Ok, você precisa dar uma repreensão, mas com controle. Depois de todas essas aulas, isso que eu sempre penso, depois de todas essas aulas, e em Tová, eu acho que tua crítica, teu olhar e tua repreensão tem que ser diferente. Concordam? Kal Kadosh. E às vezes, tá bom, isso é uma história da época da Primeira Guerra Mundial. Então, é uma história que acho que já contei ela, até escrevemos um dos livros, que traz esse livro, Emantik Adaber. Rabotai, me acompanhe por favor o raciocínio. Numa festa de casamento, muitos gostam de fazer a rupá, o casamento, antes do pôr do sol. Ok? Não importa o porquê, outra oportunidade a gente explica. Estava todo mundo, mas todo mundo, só faltava um, fotógrafo. Não é fácil fazer uma rupá, um casamento sem o fotógrafo. Não chegava. O Rav, que vai fazer o casamento, chegou para todo mundo e falou, vocês querem fazer antes do pôr do sol? Não dá para esperar mais o fotógrafo. Não teve jeito, fizeram o casamento. Na hora da festa, depois do pôr do sol, tranquilo. De repente todo mundo comendo, vê todo mundo o fotógrafo. Certo? O que passou pela cabeça de todo mundo? De todo mundo. Obrigado, agora você chega, mas tudo bem. É malassot. Tá bom, tira a foto, tira a foto. No dia seguinte, uma pessoa próximo do dono da festa ligou para ele e falou, eu estou procurando um fotógrafo, que tal esse de ontem? Não pega esse cara. Aí contou, você viu? Queríamos casar antes do pôr do sol, casamos, mas não tem foto da rupá, ele chegou depois, esquece o cara. Ponto. Outro lado da história. Como foi a história de verdade? Pachut. O fotógrafo, por algum motivo, o fotógrafo que tinha que vir, não chegou e não chegou. Por algum motivo específico, não sei qual. Alguém próximo de lá, que estava na festa, pegou na internet, vamos falar no idioma de hoje, alguns números de fotógrafos. Ligou para o A. O A falou, agora você me liga? Não, esquece. Buh. Ligou para o B. Pedido de festa um mês antes. Não dá. Tá. C. Cada um argumentou uma coisa. Estou longe, não. O D, quando atendeu, falou, sabe o que? Bom, é mitzvah de Hatan Vekalá, eu vou. Eu estou livre, eu vou. Coitado, ele foi, não tem nada a ver esse cara. Ele fez mitzvah. E no dia seguinte fizeram um X nele. Não, acabou a história. Qual a continuação? Cada um imagina. Pergunta do Hafetz Haim, que é super importante. Mas como funciona isso? Já que você julga todo mundo para o bem, certo que Hashem te julgue para o bem. Fala uma pergunta técnica ao Hafetz Haim, muito bonita. Me acompanha essa pergunta. Quem traz ela é o Rav Galinsky. Mamash, pergunta linda. Por favor. Eu não conheço o que está acontecendo com o meu companheiro. Então, não sei se A ou B, positivo ou negativo. Então, eu aplico o quê? O positivo. Não é verdade? E a fé. A Kadosh Baruch Hu não sabe, na hora que vai me julgar, o positivo ou o negativo? Se é positivo, ótimo. Se é negativo, coitado. Sabe mais que a gente. Então, como você pode dizer, já que eu te julguei para o bem, que Hashem te julga para o bem? Pergunta Aleph Bet que o Hafetz Haim fala. Certo? Eu posso falar para você, julga ele, você não sabe nada, nem profundo, nem não profundo. Boreolam sabe tudo. Então, se passou, o ato é positivo, ótimo. Se é negativo, que vai distorcer, não. Essa é a pergunta do Hafetz Haim. Resposta linda. Fala o Hafetz Haim, nós sabemos que o que proporciona a pessoa ser tzadik, ela ter o que mais mitzvot que averot. E se lo aleno, ela tem mais averot, mais pecados que mitzvot, ela é rasha. É como a gente viu, os 3 livros estão abertos, em Rosh Hashanah, Chaim,
Vamos agora só pegar os nossos méritos de Huyot Mitzvot. Vamos lá. Se Boreolam, Hashem, ele iria se comportar comigo de uma forma bem minuciosa. Vamos ver que eu fiz, exemplo, 10 mitzvot ou 100 mitzvot. Se Boreolam iria se comportar comigo de uma forma minuciosa, quantos iam sobrar? Primeiro, quantas dessas 100 você completou? E se completou elas, você fez ela com amor, com temor, com simcha, com kavanah, leshem shamai? Vai descartando quantas sobram, Ribono Shel Olam. Certo? Se Boreolam for minucioso, eu estou frito. Isso se Hashem é Midat Adin, característica é minucioso. Não é? Agora, se eu não sou minucioso, se Boreolam ali vai se comportar de uma forma comigo, mais como chama, misericordioso, vai sobrar o quê? Os méritos. Ótimo, não é verdade? Perfeito. Yala, mais um passo. Guardem isso. Imakadosh Baruch Hu, agora vamos supor que Lo Aleno tenho mais averot que mitzvot. Vamos supor que eu tenho 100 averot. Se eu sou minucioso, Boreolam vai pegar no meu pé com essas 100 averot. E se eu não sou minucioso em relação ao resto, e a Kadosh Baruch Hu vê que eu sou misericordioso, Boreolam vai se comportar comigo de uma forma misericordiosa. Vai começar a cortar essas 100 averot, essas 100 pecados. Quantos vão sobrar? Poucos. O que ele vai dizer? Que nem um pai para um filho. Foi sem querer, não teve intenção, foi obrigado, não se sentiu, olha os sentimentos, olha a situação, olha isso, olha. Vai procurar e vai descartar essas averot. Quem dita para Hashem se comportar comigo de uma forma ou minuciosa ou uma forma misericordiosa? Sou eu. É isso que foi dito aqui. Da mesma forma que você se comportou comigo, e dá notile kavzehut, que Hashem se comporte com você, le kavzehut, de uma forma mérito. Ou seja, olha a força que eu tenho. Eu que dito, como falou Baal Shem Tov, não sou dito como vão me julgar. Eu dito da forma, se vai se aparecer um Hashem Midat Adin, como justiça, como misericordioso, olha a força que eu tenho. E aí, isso que o Hafetz Haim falou, o que vai sobrar? Mais mitzvot ou mais averot? Me acompanhou o raciocínio? Impressionante isso aqui. Para terminar, com isso eu termino. O nível altíssimo é chegar lá do lekavzehut, até mesmo quando alguém, não só quando eu observo, eu preciso avaliar, e me faz até mesmo uma coisa negativa contra mim. Ad kedekach, opa, esse negócio de julgar ele para o bem, até quando ele vem contra mim, me faz uma coisa mal. Esse é um nível, não estou falando fácil, tá? É super difícil, tá? Mas o Rav aqui a Tov fala, tudo começa, anda e termina com a fé em Hashem, com a emuná. E mataba a emuná. Falamos tanto de você acredita que tudo vem de Hashem. Ve'akol letová. Quem é o próximo? É uma vara. Mensageiro, não foi ele, foi ele. E não só foi ele, quem foi? Fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Se eu não merecesse, não ia chegar. Não estou dizendo que agora ele não vai levar, não importa. Megalgelim zechut aledei zakai, chiv aledei chayav. Contas dele com Hashem é ele. Mas como eu devo observar isso? Como eu posso lá no lekav zechut uma pessoa que me faz o mal? Que nível é esse? Então, por isso estou falando para terminar o shiur. É o nível mais alto. Porque ele é só um mensageiro, é uma vara. Não é ele. É Hashem, mas quem dita sou eu. Eu tenho que ter emuná. Pelo contrário, fala aqui o Rav. Se você tem emuná,
ganha isso. Como eu posso ganhar uma coisa dessa? Como? Eu aproveitar isso ganhar? Sim. Como? Olhem só, desculpa que eu estou me prolongando, mas eu quero terminar esse assunto. Eu chamo, na minha casa, eu quero instalar um ar-condicionado. E para instalar o ar-condicionado também tem que ter um ponto para ele ter o dreno. Certo? E eu falei para ele furar a parede do lado direito. E para variar, ele não me ouviu e furou a parede do lado esquerdo. E lá passa o quê? Um cano. Furou lá o cano, inundou minha sala. O que eu vou falar para ele? A coletova. Hã? Ladun lekav zechut. Acabou com meus móveis, certo? Que lindo, mamash. Vou te recomendar para outras pessoas. Vamos supor, diz aqui o Rav Tov, certo? Agora preciso consertar isso aqui, preciso pintar, balagan. Chega aqui o pedreiro, começa para restaurar a parede, quebra. O que ele acha agora? Um tesouro, brilhantes. E fomos descobrir que moedas de ouro, brilhantes, que era do antigo dono da casa, que era único, não tinha descendentes, e tudo agora fica para mim, dono da casa. O que eu vou fazer depois com esse instalador de ar-condicionado? O que eu vou falar para ele? Mamash, eu te peço desculpa, eu te amo. Se não fosse você... Não é assim? Não pode ser ingrato. Vou convidar ele para seudar. Não é verdade? Não vai mudar totalmente meu parecer? Não é? Ajuda um pouco, não? Que ele errou, Baruch Hashem, estou milionário. Desculpa que eu te gritei, que eu te ofendi. Toda rabá. Não gostou, more? É um nível alto, né? Olha o Rav como fala aqui. Até tirei risada do Yaakov aqui. Vamos lá. Mikol Haitapkut. Fala aqui o Rav. Vamos passar isso para a nossa vida. Não acontece isso. Se acontece, pode acontecer, tá? Pode acontecer. Mas o Rav fala assim. De todo o controle que você tem nesse mundo, de não ficar nervoso, de fechar a boca, de engolir, saiba que você está ganhando milhões de méritos no Shammai. Tem que acreditar nisso. Certo? E eu quero terminar, quer dizer, aproveita e ganha. Se eu fico quieto e não respondo, eu ganho. Você está ganhando milhões. Rabotai, concluindo tudo isso que nós falamos, eu acho que mamash, a conclusão é fantástica. Nós temos que saber, se eu vou me acostumar a olhar o próximo, Be'ain Tová, e procurar ter misericórdia e defender o próximo, e ladun lekav zechut, e julgar ele para o bem, no final das contas, certo? Eu estou julgando quem para o bem? Eu próprio. Então, não estou só lá do lekav zechut, o próximo, e sim como eu próprio, onde eu vou ter berachá vesimchá, nesse mundo e também no mundo vindouro. Boa noite.